Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Morei Malahi Ben Israel, aqui de nossa sinagoga Anusim, Brasil, na cidade de Criciúma, Santa Catarina. Estamos aqui na manhã deste que é o segundo dia da semana para trazermos a leitura e um breve comentário da Aliá deste segundo dia da semana, hoje dia 24 do mês de março do ano de 2025 e dia 24 do mês de Adar do ano de 5785. Quero aqui dar as boas-vindas a todos, sejam todos bem-vindos à casa dos Bnei Anussim. Pedimos a você que ainda não está inscrito que possa se inscrever em nosso canal e também deixar o seu like desta transmissão. Compartilhe o nosso canal, envie para os seus amigos, seus familiares, e de maneira estaremos semeando Torá, no coração das pessoas. E é o que nós temos falado. O mundo precisa da Torá. O mundo precisa se achegar a Deus para que esse mundo realmente possa mudar, Então, vamos fazer a leitura de hoje. A segunda aliá está no capítulo 39 de Shemote, do verso 2 até o verso 21 da Parashá que estamos estudando, que é a Parashá Pekudei, que é a última porção do livro de Shemote. Então, nós vamos encerrar esta semana a leitura do livro de Shemote e já na próxima semana, já iniciando aí a leitura do terceiro livro de nossa bendita Torá, que é Vaikra, ou também conhecido como Levítico, Então, essa semana nós estaremos concluindo toda a leitura do livro de Shemote. Então, a leitura de hoje está no capítulo 39 de Êxodo, verso 2 até o 21. Quero também deixar aqui os nossos votos de parabéns, Mazal Tov, a você que hoje está completando mais um ano de vida. Parabéns, muitas felicidades, que Deus lhe abençoe em todos os dias da sua vida. Seja a sua vida repleta de grandes conquistas e realizações. Parabéns, felicidade. Vamos então à leitura. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, venatam lanu et torato, Baru atah Adonai noten hatorá. E fizeram o éfode de ouro, de lã azul celeste, púrpura e vermelha e linho torcido, e estenderam as lâminas de ouro cortadas em fio para entrelaçar no meio do tecido, obra de artista. E fizeram suspensórios e cinto de adorno, e fizeram as pedras de ônix rodeados de engastes de ouro, gravadas com os nomes dos filhos de Israel, e as colocaram sobre os suspensórios do éfode, em memória dos filhos de Israel, conforme o Eterno ordenou, e fizeram o peitoral com o éfode de lã e linho torcido. Era quadrado e dobrado com um palmo de lado, e o preencheram com 4 fileiras de pedras preciosas, cada uma delas rodeada e engastada com ouro. Em cada pedra gravaram o nome de uma das tribos dos filhos de Israel, e fizeram correntes de acabamento de ouro, e uniram o peitoral e o éfode, através de cordão de lã azul celeste e argolas de ouro, para que ficassem unidos e não se separasse, conforme o Eterno ordenou o Eterno a Moshe. Amém. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam,
Asher Natan Lanu Torat Emet Verraiolana Tabet Reino, Baru Atah Adonai Noten HaTorá. Nós seguimos com a leitura do livro de Shemot, falando das roupas do sumo sacerdote, e nós, durante toda a leitura das Parashot que estamos estudando nesses últimos Shabbatot, que vem falando acerca da construção do tabernáculo, do templo, do Mishkan, e também de todos os aparatos, tudo que era necessário, mesas, garfos, a arca, né, tudo quanto foi necessário ser confeccionado, as roupas dos Kohanim, do sumo sacerdote, né? Então, cada peça, cada objeto que foi fabricado e que seriam utilizados no templo, como a própria menorá, ela tanto tem o seu significado literal, como uma menorá, tem como finalidade iluminar um ambiente, mas como já comentamos também, né, cada judeu também representa esta menorá, que tem como objetivo iluminar o mundo, né, levar ao mundo a Torá. Então, porque a Torá é luz. Então, quando nós transmitimos essa luz, nós estamos melhorando este mundo, né? Então, cada elemento, cada objeto que foi preparado para a construção para serem utilizados no Mishkan e supostamente no templo, no Beit HaMikdash, cada objeto tinha o seu papel, tanto literalmente como espiritualmente. Então, o que nós lemos aqui no final da Aliá de hoje, fala que cada pedra, e em cada pedra gravaram o nome de uma das tribos dos filhos de Israel, e fizeram correntes de acabamento de ouro puro. Então, são 12 filhos de Jacó. Então, 6 filhos. Nossos sábios vão, de certa forma, separar aqui, digamos, né? Os 6 mais velhos e os 6 filhos mais novos de Jacó. Então, ambos estavam no suspensório do sumo sacerdote. Então, de um lado, 6 pedras, representando os 6 filhos mais velhos, e do outro lado, as 6 pedras também que representavam os 6 filhos mais novos de Jacó, né? Então, ambos estavam no suspensório, no eifod. E por que 6 de cada lado? Né? Por que 6 de cada lado? Nossos sábios vão dizer que isso era para gerar o equilíbrio, né? E o peitoral, que representava então o povo. Então, o que nós aprendemos é que devemos trabalhar, né, em prol de nossa casa, do nosso trabalho, da nossa cidade, do bairro, da cidade, do país, né, e do mundo, né, para que possamos, por meio de nossas atitudes, gerar esse equilíbrio, né? Então tem que haver um equilíbrio, porque quando não há um equilíbrio é como uma balança. Uma balança, ela só vai estar equilibrada, né? Então, claro, hoje é tudo modernizado, são balanças eletrônicas, mas quem sabe, né, quem tem conhecimento das balanças que ainda existem, mas são poucas, aquelas balanças mais antigas,
que eram com peso, né? Então ela no meio dela tinha um pino, né? No meio dela tinha um pino. Então ela ia para um lado e ia para um outro. Então o que gerava esse equilíbrio era o peso. Então se colocasse 1 quilo aqui e 1 quilo do outro lado, então aquele pino estava no centro, aquela marcação ficava central. Ou seja, significando isso, o que estava exato, né? Então havia um equilíbrio, não ia nem para baixo e nem para cima. Então, de maneira que a gente vê que o mundo hoje está totalmente desequilibrado, né? A cabeça, a mente dos homens, mulheres, das próprias juventude está totalmente desequilibrada. Então não há esse equilíbrio na mente no ser humano. O ser humano está perdendo esse equilíbrio. E nós temos falado bastante qual é o motivo, o que tem levado a gerar esse desequilíbrio. É o afastamento, né? A separação do homem de Deus. Então, quanto mais o homem se distancia do eterno, mais desequilibrado ele vai estar. Quanto mais o homem se aproxima do Criador, mais equilíbrio ele vai ter. Então, vai havendo um equilíbrio. Então, é importante, né? É isso que nossos sábios nos ensinam, que nós devemos trabalhar para gerar esse equilíbrio, não gerar confusão, porque a confusão a gente já vê muito, né? A gente já vê um desequilíbrio dentro daquilo que a Torá, dos princípios da Torá. Então, na questão da sensualidade, na questão da sexualidade, né? Questão do relacionamento sexual. Então, a gente vê que há um desequilíbrio muito grande, né? Então, isso, claro, não é de hoje. Nós não estamos falando de algo que começou agora. Não, esse desequilíbrio já existe há muitos e muitos anos. Mas, então, nós temos que trabalhar para que a gente possa equilibrar. Então, ainda que tenha o lado negativo, também tem que ter o lado positivo, porque o lado negativo e o positivo podem estar realmente dentro do mesmo nível. É como uma eletricidade, né? A eletricidade tem a fase negativa e a positiva. Então tem que ter a mesma corrente para que gere a energia e então é necessário ter esse equilíbrio. Então em tudo precisa ter esse equilíbrio. E por isso depende de nós, né? Depende de cada um de nós trabalhar para gerar esse equilíbrio, porque não o desequilíbrio, né? Porque a gente já vê tantas coisas desagradáveis que acontecem lá fora, né? Muitas vezes a gente olha para uma mulher, não sabe se é mulher, não sabe se é um homem. Da mesma forma, às vezes olha-se para um homem, não sabe se é um homem, não sabe se é uma mulher. Então isso gera o quê? Isso gera um desequilíbrio mental, né? A pessoa já cria aquela confusão. Então, a pessoa que está se expondo a essa situação, ela não está contribuindo para gerar o equilíbrio, ela está gerando realmente confusão. Então, cabe a cada um de nós, né, como é a nossa missão, gerar este equilíbrio no mundo, né? Então, isso só é possível mediante o reconhecimento, né? O reconhecimento de nossa bendita Torá, né? De andarmos e viver segundo a Torá. É isso que gera o equilíbrio. É isso. E nós ficamos por aqui. Desejamos a todos um ótimo dia. Que Hashem, nosso Deus, os abençoe grandemente. Seja um dia repleto de grandes conquistas e realizações. Só deixando aqui mais um recadinho a respeito do Pêssar, né? Pêssar vai ser no pôr do sol do dia 12 de abril, vai ser no sábado. Nós vamos terminar o Shabat e já vamos começar a festividade de Pêssar. Então, no dia 13 de abril, que é considerado
que é no calendário judaico é o dia 15 de Nissan, no dia 13 de abril, domingo, primeiro dia da semana, é Yom Tov. Nós não trabalhamos, tá? Nós não podemos trabalhar. Este dia é Yom Tov, é dia de Santa Convocação. São as festas de Santa Convocação. Pêssar, Shavuot, Sukkot, são dias de Santa Convocação. Então nós guardamos esses dias de Santa Convocação como um Shabat. Então, como já falamos, a Pêssar vai ser Shabatot, 2 sábados. O sábado, sétimo dia, e em seguida o sábado festivo, o sábado de Pêssar, que é domingo, mas esse dia é chamado de Shabat também, ok? Então, você que ainda não fez a sua encomenda do vinho e também do suco, da matzá, você que vai celebrar Pêssar, não perca tempo, né? Comece agora mesmo, faça o seu pedido, tem as lojas, você encontra aí na internet, mas conforme falamos no Shabat, você deve encontrar, compre o vinho especial para Pêssar, tá? O vinho que é próprio para Pêssar, porque ainda que seja o vinho kasher, se ele não for especial para Pêssar, aquele vinho você não vai poder tomar, porque ele pode ter tido algum contato com um dos 5 cereais, ou ter alguma mistura, por exemplo, uma cevada, alguma coisa, ou teve alguma contaminação. Então esse vinho não é apropriado para Pêssar. Então quando você for comprar o vinho, você vai pedir vinho para Pêssar, ok? Então vamos à compra, porque já estamos bem próximo de nossa festividade de Pêssar. Então, um ótimo dia, que Deus vos abençoe, shalom, shalom, fique com Deus, shalom.